Olá, amigos telespectadores da TV Com, canal 22, a rede da família cisense. Estamos iniciando mais uma entrevista, super especial, aqui na Clínica Dias, com o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico renomado, aqui em nossa cidade, atende o estado de São Paulo todo, Brasil inteiro e até internacionalmente. Dr. Luiz Fernando Dias, muito obrigado pela parceria, pela presença em nosso programa mais uma vez. Seja bem-vindo sempre, ok? Eu que agradeço a vinda de vocês aqui na clínica, agradeço a oportunidade de discutir mais um tema interessante. Ok, e o tema de hoje é dermolipectomia abdominal. Dermolipectomia abdominal, o que significa isso, doutor? Então, a dermolipectomia abdominal é a plástica abdominal, né? Uma cirurgia extremamente comum, uma das mais utilizadas hoje na cirurgia plástica. E quais as indicações dessa cirurgia? Bom, a plástica de abdômen, então, é uma cirurgia que, obviamente, localizada na região que a gente chama de barriga, né, que é o abdômen. E a indicação básica para essa cirurgia é o excesso de pele abdominal. Nós temos outras cirurgias que você pode fazer no abdômen, por exemplo, a lipoaspiração abdominal, Marcos, você pode fazer. Só que a lipoaspiração abdominal não vai corrigir o excesso de pele, vai corrigir o excesso de gordura. A principal indicação da plástica de abdômen é a presença de excesso de pele abdominal. Esse excesso de pele geralmente se deve, por exemplo, a gravidezes ou ao paciente que ganhou muito peso. Então houve uma distensão da parede abdominal e quando voltou não houve a adaptação da pele. Então existe um excesso de pele. Então a principal indicação da plástica de abdômen com certeza é o excesso de pele abdominal. Ok, e o que deve ser feito antes da plástica abdominal? Bom, a cirurgia plástica abdominal é uma cirurgia de porte que tem que ser feita em centro cirúrgico, então é uma cirurgia, então tem que ser feito tudo como qualquer cirurgia plástica tem que ser feito antes. Então o paciente vai passar numa consulta médica, o médico primeiro vai avaliar se tem a indicação ou não daquele procedimento e tendo a indicação daquele procedimento, o médico vai pedir alguns exames, como alguns exames de sangue, como uma avaliação cardiológica, que é importante que o paciente faça antes da cirurgia. E eu, pessoalmente, também gosto de exame de imagem, como ultrassom abdominal e parede abdominal. Aí o paciente faz exames e traz para mim. Eu checo, estando tudo ok, fazemos uma documentação fotográfica e aí marcamos o procedimento cirúrgico. E como que é feito esse procedimento cirúrgico? Então, como eu comentei agora há pouco alguma coisa a respeito, o paciente interno nós fazemos uma marcação. Essa marcação é feita geralmente no nível inferior do abdômen, na região suprapúbica. Muitas vezes o paciente, quando é do sexo feminino e já tem uma cesariana ou alguma cirurgia prévia, você faz imediatamente abaixo dessa incisão para que o paciente não fique com duas cicatrizes. E você faz o quê? Você pode limpar o abdômen do paciente antes, fazer uma aspiração prévia no mesmo ato. E em seguida você faz uma incisão abdominal inferior, faz um descolamento desse retalho, aí você faz uma aplicatura da musculatura abdominal, que são os reto abdominal direito e esquerdo, que geralmente eles estão afastados. Por quê? Porque uma gravidez ou um aumento do peso faz com que exista esse afastamento da musculatura, aí você amarra essa musculatura e você depois remove o excesso de pele abdominal. Então o paciente tinha excesso de pele abdominal e você faz o quê? A remoção desse excesso de pele. Então os três componentes podem ser tratados, os três componentes alterados podem ser tratados na cirurgia. A gordura com a lipoaspiração, a diástase dos músculos reto, que é o afastamento deles com a aplicatura e, por fim, a remoção do excesso de pele, excesso cutâneo desse retalho. Perfeito, doutor. E é preciso emagrecer antes desse procedimento cirúrgico? É muito importante essa pergunta porque não é uma necessidade absoluta. Claro que se o paciente estiver muito acima do peso, é interessante que ele perca um pouquinho de peso sim. Agora, às vezes o paciente, Marcos, ele não está conseguindo perder 2, 3 quilos e você pede para ele perder 10, ele não vai perder. Então você está dizendo para ele, eu não vou fazer a tua cirurgia, em outras palavras. E às vezes você faz a cirurgia do paciente, mesmo que esteja um pouco acima do peso, e ele vê a diferença, ele se sente tão estimulado que ele a partir daí começa a perder peso. Então o médico deve conversar muito bem com o paciente para ver custo-benefício de se vai ou não perder peso. Eu acho que sempre perder peso é válido, Marcos, desde que a perda de peso seja
lenta, gradual e não com dieta e sim com reeducação alimentar, mais atividade física. O paciente que perde muito peso de forma abrupta, uma grande quantidade, com medicamento, com essas dietas muito agressivas, muito restritivas, ele provavelmente vai ganhar de novo depois. Então não vale a pena você perder 10, 15, 20 quilos antes de uma cirurgia, fazer a cirurgia e recuperar isso depois da cirurgia. É melhor atrasar um pouco essa cirurgia e perder de uma forma mais lenta e, portanto, consistente. Ok, Dr. Luiz Fernando Dias, conosco aqui em nossa entrevista, um bate-papo gostoso, informações especiais aqui, importantíssimas. Para você aí de casa, meu amigo telespectador, minha amiga de casa, mais de 80 mil telespectadores nos assistindo nesse momento, doutor. A gente fica muito feliz com essa audiência, muito obrigado, ok? Estamos aqui na Clínica Dias. Doutor Luiz Fernando, essa cirurgia, dermolipectomia abdominal, é procurada mais por homens ou por mulheres? Na verdade, ambos procuram esse tipo de cirurgia, mas de um modo geral, as mulheres procuram mais. Porque, de um modo geral, em relação a todas as cirurgias plásticas, existe mais procura do sexo feminino, embora o sexo masculino tenha procurado mais nos últimos anos. Mas, de um modo geral, é porque elas são mais vaidosas. Acontece que, no caso específico do abdômen, elas têm uma causa a mais que gera flacidez. Porque o homem que tem flacidez abdominal, geralmente é porque ele ganhou e perdeu peso. E a mulher tem a questão das gravidezes. Tá? Então, tudo que distende o abdômen, tá, é um fator que predispõe à flacidez de pele. E a gravidez é um fator. Portanto, as mulheres têm muito mais mulher procurando plástica abdominal do que homem. Perfeito. Distendeu então o abdômen, não volta sozinho. Pode até voltar, isso depende de uma série de fatores, inclusive da qualidade de pele, que é individual. Você tem paciente que tem 3, 4 filhos, depois do quarto, do quinto filho, a pele retrai e a barriga está perfeita. E tem paciente, às vezes, que com o primeiro filho, às vezes nem teve filho e tem flacidez abdominal. Então isso é individual, mas de um modo geral, a distensão é um fator de risco, sim. Pessoal, então podemos tomar aquela cervejinha, aquele chopinho, aquele docinho à vontade, porque aí você vem aqui no Dr. Luiz Fernando Dias e o seu caso, o nosso caso estará resolvido. É isso mesmo, doutor? Podemos ficar tranquilos? Seria ótimo se fosse assim, né? Mas não é não. Por quê? Porque o que tem que ficar bem claro é que o que o cirurgião tem acesso, o cirurgião plástico tem acesso, são as estruturas que estão da musculatura abdominal para fora, não da musculatura abdominal para dentro. Então, o que eu faço quando eu faço uma lipoaspiração? Eu aspiro a camada de gordura, no caso do abdômen, tem 2 camadas, a superficial e a profunda, porém, ambas estão para a parte de fora da musculatura. Então, essa gordura que está entre a musculatura e a pele, eu consigo aspirar. Trato o músculo e tiro o excesso de pele. Porém, a gordura que está dentro da barriga, que está no pâncreas, que está no fígado, que está no epíplomo, essa gordura que é chamada gordura visceral, o cirurgião plástico não tem acesso. E essa gordura você só diminui se você perder peso. Então, a pessoa que pensa, não, eu vou lá fazer uma lipo, faço 2, 3 lipos, ou eu faço uma plástica, isso não vai resolver se você tiver abdômen com distensão, um abdômen que tem excesso de gordura visceral, gordura interna. Eu dou, Marcos, o exemplo da mala, eu gosto desse exemplo pessoalmente, que é, eu vou dar 2 malas para você fechar o zíper, tá? Então, as 2 malas estão aqui em cima e você vai ter que fechar o zíper. Uma tem pouca roupa, a outra está estufada de roupa, você não vai fechar a mala. Você vai falar, não consigo, vai ter que tirar a roupa de dentro da mala para conseguir fechar o zíper. O abdômen é parecido. Se tiver muita roupa, ou seja, se tiver muito conteúdo visceral intra-abdominal, como é que você vai amarrar essa musculatura? Você pode amarrar 4, 5, 6 centímetros, você vai conseguir amarrar 2, senão o músculo rasga. Então você vai ter dificuldade de amarrar. Então quanto mais distendido tiver o abdômen, mais difícil você amarrar. Então essa ideia de que eu vou consumir caloria, eu vou tomar meu chopp à vontade, vou ficar barrigudo e faço uma plástica e resolve, não. Você pode fazer uma plástica e melhorar seu abdômen. Isso com certeza vai acontecer. Agora, daí para a barriga ficar retinha, se você tem um abdômen distendido, isso é impossível. Então a pessoa não pode ter esse tipo de conceito e sim, muitas vezes tem que perder peso se quer o resultado melhor possível. Dr. Luiz Fernando, nessa cirurgia dermolipectomia abdominal,
qual a anestesia utilizada e o pós-operatório, como que é? Perfeito. É lógico que a anestesia a ser utilizada fica a critério do médico anestesiologista. Então ele avalia o paciente e determina a anestesia que ele vai fazer. De um modo geral, é mais comum a anestesia peridural associada com a sedação. Então ele faz aquela anestesiazinha posterior, peridural com ou sem o catéter, e faz uma sedação para o paciente dormir durante a cirurgia. Pode ser feito também anestesia geral. Então isso, Marcos, é critério do médico anestesista, ele que determina. O mais comum é a peridural mesmo. E o pós-operatório, basicamente, é o seguinte: o paciente termina a cirurgia, como a gente tem que remover o máximo de pele possível, a gente na cirurgia dobra o paciente, arca ele. Então ele fica numa posição arcadinha, que a gente chama de posição de Fowler. E ele fica arcado, quando ele for levantar, ele vai ter que andar arcadinho no começo. Então, geralmente, a primeira semana é mais arcadinha, a segunda vai levantando, então, gradativamente, ele vai retificando, com 4 semanas está retificado. Então, cuidado, basicamente, na deambulação, que vai deambular arcadinho, e que vai deitar numa posição que a gente chama de semi-sentado, que é uma posição arcada. Então, basicamente, são esses cuidados. Além disso, vai estar com uma malha cirúrgica, que vai tirar para tomar banho. Muitas vezes tem um curativinho que não precisa trocar, que é um curativo que pode ser molhado, que a gente coloca no final da cirurgia. Então são cuidados bem tranquilos. O paciente deve, inclusive, deambular no pós-operatório, caminhar, mesmo arcadinho, para melhorar a circulação dos membros inferiores, que é muito importante. E o curativo é muito simples, o curativo é feito apenas no umbigo, porque na parte de baixo é um curativo que a gente vai tirar só depois de umas 3 semanas. Então o pós-operatório, de fato, é tranquilo, geralmente indolor. As pessoas reclamam um pouquinho de incômodo na coluna, principalmente aquele paciente que já tem uma certa dor na coluna, então por ficar naquela posição ele se incomoda. Mas tem medicamento analgésico pós-operatório para o paciente, anti-inflamatório, exatamente para ele utilizar e ter um pós-operatório bem tranquilo. Muito bem, finalizamos mais uma entrevista aqui com o Dr. Luiz Fernando Dias, na Clínica Dias. Muito obrigado, doutor, por nos receber aqui tão gentilmente, sempre. Eu agradeço a TV 22, a Telecom 22, não só a presença de vocês aqui, como a oportunidade de discutir sobre um assunto que é bem interessante, que é a plástica abdominal, que ainda, mesmo sendo muito realizada na cirurgia plástica, ainda gera uma série de dúvidas. Foi muito importante. Importante entrevista, importante prestação de serviço à nossa comunidade, a gente agradece muito, ok? Obrigado. Gente, muito obrigado pela audiência, pela companhia mais uma vez, um forte abraço a todos e até a próxima!